Universo 50 e muito mais, hoje recebendo o Bruno Assami. Ele é o diretor executivo da Unibes Cultural, que é um centro de cursos, de atividades para o público sênior. E ele tem muito para contar do próximo ano, né, dos planos de 2023. E junto comigo aqui na bancada, a Fabiana Satiro, que é gerontopedagoga e também vai perguntar tudo que a gente quer saber para o Bruno. Bem-vindo, Bruno. Oi, obrigado, Ida, Fabiana. Muito bom estar aqui com vocês. Bruno, além de estar na direção executiva da Unibes, você também é diretor da Arena Cultural, tem projetos em execução para se tornar aqui. A Arena tem os planos para se tornar o primeiro plano difusor sobre a prevenção do câncer para o Hospital do Amor de Barretos. Também é conselheiro cultural do Consulado de Portugal, em São Paulo, e muito mais. E administra o Unibes, que tem cursos, que tem coisa toda hora. Como é que você consegue administrar tudo isso? Pois é uma agenda bastante potente, eu reconheço. Eu acho que são dois fatores. Primeiro, eu acho que é essa paixão por realizar. Acho que a gente encontra essa força interna e essa predisposição um pouco por isso. E segundo, porque também é um modo como eu opero as estruturas, né? No fundo, você quando é um líder de organizações, você está formando pessoas. A grande questão é a formação desse capital humano, né? E, portanto, então, quanto mais você consegue formar times que você tenha confiança, que tenha um alinhamento na visão, que tenha um compromisso sobre causas, etc., né, você consegue ter mais braços dentro de uma operação. Então, acho que é um pouco isso. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, para a longevidade, né, o pessoal começou a se organizar há pouco tempo. E o Unibes Cultural virou um nicho, realmente, uma referência, né? Eu já cheguei lá em atividades que o pessoal já estava esperando para entrar e tudo muito rico. Você chegar cedo, você quer ficar até a noite, porque assim, tudo que acontece é muito interessante, né? Essa era a ideia. Que bom que você percebeu. Então deu certo o planejamento. Deu certíssimo. Mas assim, são atividades interessantes. Como é que se junta tudo isso? Olha, eu acho que quando você fala da Unibes Cultural, eu vou dar um passo atrás sobre a minha trajetória profissional, não querendo gastar tempo, mas só para contextualizar. Eu era diretor de centros culturais que atendiam um sistema da arte já bastante maduro e consolidado no sistema da arte, né? Que eram os museus de arte. Né? Então, eles tinham vida própria, eles tinham público próprio, eles tinham os seus sponsors próprios, quer dizer, tinha um ecossistema organizado. Claro que cada sistema, principalmente sistemas sociais culturais do Brasil, tem enormes desafios por si só, mas é um sistema funcional, que funcionava. Quando a Unibes Cultural me convidou para implantar esse centro cultural, quando a Unibes, a organização centenária, né, da comunidade judaica, me convidou para implantar esse centro cultural, eu coloquei exatamente esta visão, né, que nós deveríamos ter um centro cultural potente sobre o diálogo da sociedade, o que na verdade representaria, né, vocacionar a cultura da cidade muito mais do que a arte da cidade, porque a arte propriamente dita já tinha o seu sistema de circulação, o que a cultura da cidade não, né? Então, só para materializar, quando eu faço uma seleção de uma exposição fotográfica, o que está evidenciado ali não é a estética, a poética fotográfica, o que está evidenciado é a temática. Então, evidencia, por exemplo, uma exposição sobre os refugiados do Haiti no Baixo Glicério. Essa é a questão que para nós norteia a curadoria da programação, né? Indiferentemente do sistema da arte, que obviamente tende a priorizar a estética artística, a fruição poética daquele artista, que é natural da vocação dela. Então a gente inverteu um pouco a ordem hierárquica do pensamento para poder trazer novos atores da sociedade que estavam ali. E quando eu fiz esse planejamento, devo te dizer que muitas vezes era uma visão de risco, né? Porque também não conhecia tão bem a própria cidade e tinha muitas coisas em processos né? Como o caso da longevidade, que é o exemplo que eu queria chegar. Né? Mas tinham sistemas que estavam ali latentes, que precisavam somente de um espaço vocacional.
né? E foi, por exemplo, com relação à música independente. De repente, a gente encampou a música independente que estavam já nos bares, as músicas independentes que já estavam nos estúdios, a música independente que já estava em casas de espetáculos informais, né? Músicos que tocavam em grupos de eventos sazonais. Quer dizer, havia um sistema tão potente, que a gente só soube ser um maestro, um lapidador dessas relações, dessas intersecções da sociedade. E São Paulo, ela é muito rica, Ida. São Paulo, a qualquer agenda que você queira trazer sobre inovação, ela traz. E aí eu entro na longevidade. Quando eu trouxe a visão da longevidade, lembrando que a Unibis Cultural ela é membro de uma organização centenária que trabalha com a questão do desenvolvimento social. Então, portanto, as grandes agendas da ONU já estão dentro do nosso core. Falar dos direitos universais à saúde, à moradia, à geração de emprego, à educação, são retóricas essenciais dentro dessa estrutura, né? E quando me convidaram para o centenário, era justamente para implementar esta visão sobre os direitos à cultura universalmente. Então, quer dizer, era muito fácil nesse sentido para mim, que estava 40 e tantos anos já imerso dentro desse universo do fazer arte, fazer cultura, dentro de estruturas, né, dentro de instituições, pensar dessa forma. Só foi uma questão de mudar. É um local muito bom, né? Você consegue se locomover bem e a localização também é perfeita. Essencial. Bom, então longevidade, nós estamos falando de 7 anos atrás, parece pouco tempo, mas nessa narrativa longevidade, nós que estamos nesse setor sabemos, não tinha nem nome, não tinha nem status. Né? Então, os interlocutores, sejam empresas financiadoras, seja governo, seja sociedade civil se organizada, não tinha. Né? De repente, tinha lá um espaço que tinha um olhar sensível sobre essa questão. Sensível em que perspectiva? Nós tínhamos já mapeado que a questão da longevidade do ponto de vista econômico ia ser uma grande catástrofe no Brasil, porque o Brasil não estava se preparando para essa nova agenda de ser um país velho, não mais um país do futuro, e, portanto, não mais um país jovem. Essa questão para nós era avassaladora, tanto para a organização mãe, que ia ter, portanto, um ônus enorme nessa sociedade não preparada para o seu envelhecimento saudável, ou seja, a assistência social ia ter demandas em todas as instâncias da vulnerabilidade do idoso, né? E do outro lado, nós, como uma agenda de inovação, olhando para dados, eram dados econômicos, dados sociais, que estavam ali postos à mesa e que ninguém queria interpretar. Então, para nós foi muito prazeroso interpretar. Eu sou rato de pesquisa. Tudo que é pesquisa, eu leio. E eu estava vendo aquilo, estava apontando aquilo. E eu falei, gente, mas ninguém vai materializar uma discussão em cima dessa questão? E a gente começou a lançar isso através de grupos de bairro, grupos de amigos, pessoas que tinham lá reuniões sazonais sobre o tema, eu gosto de assistir cinema e discutir depois. E eram pessoas de 50 a mais. Faz aqui. Então tinha um circuito que a gente estava mapeando, de informalidades. Não tinha os movimentos Universo 50 e muito mais. Não tinha os Matures, não tinha os Labs. Né? Eram tudo gente, grupos de amigos, seja identificado por uma razão ou por outra, que iam se juntar. Isso foi criando corpo. Foi se organizando rápido. E foi criando uma identidade. Então, deixa eu sou muito feliz. Deixa eu até comentar com você um case. Né? Que agora você falando, veio um filme na cabeça da gente. A Nelly Solitenic, que é uma grande fotógrafa, ela nasceu em 55 e ela quis fazer um ensaio com as nascidas em 55. Foi fantástico. Então, eu fiquei sabendo, né? Me candidatei, consegui, e ela fotografou muitas mulheres. Muitas. E não tinha onde expor. Eu falei, gente, não é possível. Né? E ela expôs no Nibis. Onde não poderia deixar de expor, né? Eu brinco com ela. Agora, você sabe que o a efeito... cara da instituição. Exatamente. As fotos ficaram maravilhosas, o Instituto inteiro. Agora, você vê, faz 7 anos. Eu tenho amigas que eu conheci lá. Né? A gente formou um círculo forte. Né? A questão da longevidade, ela vem muito forte agora. Eu entrei
em 2004, 2005 nessa área, né? Uhum. Fiz a pós em gerontologia em 2006. Nessa área, nessa época, a gerontologia ainda era encarada muito como uma questão médica, de saúde. Exato. Né? Hoje já melhorou muito. É claro que já tinha né? já havia uma luta para colocar o idoso em outros papéis, em outros locais, como hoje ainda tem, mas era muito maior essa luta, porque serviço para idoso era Universidade Aberta à Terceira Idade, que hoje em dia já nem recebe esse nome, e serviços de saúde. Na Não verdade, a existia essa grande preocupação agenda era a cultural. saúde, né? Exato. Não existia essa questão cultural, não existia essa questão de socialização e tudo que a gente agora consegue ver de produtos variados. Né? O envelhecimento saudável como conceito e como agenda é uma coisa muito recente no Brasil. Muito recente. Olhar o envelhecimento na perspectiva da saúde precária era sempre uma questão recorrente. Não era só a saúde, né? A questão precária da saúde. Então é uma agenda muito desafiadora, sem dúvida nenhuma. E nada, eu brinco internamente, nada como também fazer uma coisa por causa própria, né? O envelhecimento do Bruno também é um projeto de um envelhecimento saudável. Então, estou com 57. Né? Tenho 42 anos de jornada nos equipamentos culturais da cidade. Comecei muito cedo e tive o privilégio de começar muito cedo trabalhando no setor. Então, é um prazer mesmo, né? Você também se vê em que lugar você quer estar dentro do seu processo de envelhecimento. Né? E provavelmente você vai chegar muito melhor, porque você já tem muita informação e instrumentos e ferramentas para envelhecer com outra qualidade e outro padrão. Né? E tem um outro aspecto também seminal. Sou casado há 13 anos com um suíço-alemão. Né? Então, os padrões de welfare states europeus são muito altos. Né? Podemos até fazer uma consideração de ser tão protegido, a sociedade ser tão protegida pelo Estado, a ponto de uma certa alienação né? Na sociedade do welfare. Mas, por outro lado, né, você aprende, através das experiências desses outros países dos quais agora faço parte, né, afinal de contas, você começa a perceber uma qualidade de envelhecimento muito incrível. E a gente atrela a qualidade. O Brasil tem como a gente é tão frágil, né, nas nossas questões, a gente sempre atribui a fragilidade às questões econômicas. E não é somente isso. É também, mas não é somente isso. Tem tantos outros fatores que agravam a fragilidade desse indivíduo na sociedade que tá na mão e ele não faz. Né? Então, dá para corrigir. Os cordões de proteção social, por exemplo, eu acho que no Brasil é de uma riqueza incrível. O que a gente não vê isso muito comumente na Europa. Né? Até porque o Estado está atuando. Mas aqui, esse campo de solidariedade que nós temos, eu vi casos, na pandemia ainda, a gente conversou até sobre casos de solidariedade, né, de humanização né, para com o outro, uma empatia na veia. Né? E a gente tem esse DNA. Isso é um DNA nosso. E o interessante também é que assim, o Brasil não percebeu o quanto ele envelheceu. Né? Não. Mas pelo menos está se organizando rápido. Né? Eu sou um pouco pessimista. Eu ainda acho que vai ser um tema da bolha. Eu não acho que, infelizmente, as pessoas da grande maioria vão conseguir absorver esses novos conceitos, como também não tem conseguido absorver tantos outros novos conceitos. Eu acho que é uma dificuldade da velocidade da vida, que tem aberto muitos temas para serem refletidos simultaneamente para a humanidade. E, obviamente, que a gente vê isso e isso cria uma complexidade. Mas a questão da longevidade, a pessoa que está podendo envelhecer de uma forma saudável e não consegue entender a opção, né, desse envelhecimento saudável, é uma pena. Né? Eu tenho um caso muito perto da minha vida, que são de duas irmãs com uma diferença de 1 ano de diferença, uma com 80 e uma com 80. Se você olhar uma do lado da outra, é a mãe e a filha. Agora, você faz o diagnóstico da de 80, que é saudável. Tem um cordão de proteção social, tem uma vida econômica estável, tem filhos participativos, integrativos, não tem uma relação de cobrança nessa participação, tem uma relação de troca, de participação mútua. Né? Então não tem aquela agenda, tem que visitar minha mãe todo domingo. Não. Encontra-se na espontaneidade do desejo de se ver. Né?
E Isso acontece com gêmeos. Eu já vi gêmeos assim. E a Fabi tem um case interessante incrível. também, né? Então você fala, imagina, gêmeos univitelinos, idênticos, que quando envelheceram, quando você vê fotos mais jovens, você vê que eram Incrível, idênticos, que envelheceram de forma Diferente, completamente diferente. por isso que eu falo, como o sistema, como o entorno é fundamental e estrutural para esse indivíduo. Né? Por isso que um hub como a Unibis Cultural é estrutural. Porque você imagina você empoderar esse núcleo de mais de... A gente já tinha esse número. Eram em torno de 32 mil circulantes só de 50 a mais. Que E não para, que vinham de para a manhã, tarde agenda e dos noite. 50 a mais. Que vinham para a agenda dos 50 a mais. Porque, obviamente, vinham pessoas para a programação musical que não estava identificado por idade. Sim. Né? Mas nos programas de longevidade a gente identificava pelo corte da idade. E aí nós tínhamos esses números antes da pandemia. Era um número, gente, que você fala, poxa, só dessas pessoas estarem se sociabilizando, tornando um núcleo de troca, um núcleo de produtividade, um núcleo de pensamento, de reflexão. Pô, isso já é uma jornada, é um privilégio. Sim. E a gente participa muito disso, né? É gostoso porque assim é um nicho, é um lugar onde todo mundo se encontra, né? E você rejuvenesce com isso, né? Isso faz muito bem. Totalmente, totalmente, totalmente. Esses núcleos. E uma coisa que a gente faz lá, Ida, não sei se você percebeu, a gente tenta criar programas intergeracionais, porque também isso é uma das visões, né, desses planos, desses conceitos, né, do envelhecimento saudável, é a questão do intergeracionamento. O conflito de ideias, o conflito de pensamento é essencial para os estímulos, não somente neurológicos, né, como também para os estímulos psíquicos e emocionais. Então, não é que você tem que montar teu grupo e virar uma doutrina, um dogma, né, a turma que o único grupo que sabe pensar bem sobre o envelhecimento dos 50 a mais. Não. Você pensa desse jeito, tem um outro grupo que pensa de outra forma, tanto que na programação, eu não sei se você percebia, que às vezes a gente tinha um grupo com o mesmo tema, um grupo numa sala e um outro grupo numa outra sala, que tinha, os curadores tinham perspectivas e visões diferenciadas, e a gente fazia isso intencionalmente, porque na hora do lobby, na hora do café, estariam esses grupos ali amalgados. Ah, que interessante. Então isso era intencional, porque a gente falava, gente, não é isso nem isso, entendeu? O mundo é maior que isso e isso. O mundo é tudo isso, né? E para envelhecer, que é uma agenda nova, que nenhum de nós sabe, porque os modelos que a gente tem já não servem para nós, Sim. então vamos aprender junto. É verdade. Né? Aliás, hoje não tem um modelo. Mas as pessoas gostam de modelo, né? Então, mas gostam de hoje, receita. Hoje não dá pra gente falar em idoso e pensar em um modelo. Exatamente. Que é um universo enorme. Exatamente. É como o adulto. O adulto não tem um modelo. Né? O adulto mais jovem. Exatamente. E tá aí a riqueza, né, Fabiana? Exato. Tá aí a riqueza. Quer dizer, bom, você faz a vida inteira um projeto de individuação. Para depois você massificar essa pessoa lá no final. Não, e ignorar depois tudo junta que tudo ele de foi, novo. né? Tudo que ele tem. E teve uma palestra que me marcou muito, que eu assisti lá no Nibs, que o palestrante falou assim, depois de uma certa época tem sons que a gente não ouve. Então eu vou colocar alguns sons, quem ouvir, levanta a mão. Então teve uns sons que ele colocava, todo mundo levantava a mão, aí de repente parou todo mundo de levantar a mão. E aí ele falou, então a gente vai perdendo, né, a nossa capacidade auditiva. Esse último som que vocês não ouviram, eu também não ouvi. Mas mudou alguma coisa na vida de vocês? Ah, que legal. Olha Daí é verdade, né? Todo mundo riu. Primeiro tava todo mundo assim, ai, não ouvi. Ué, mas a vida que segue, né? Tava todo mundo fazendo suas coisas, né? Então, era esse o tipo de informação que sempre o Nibis tinha. Você saía sempre muito animado de lá, né? Quer dizer, Continua que ainda animado. tem, exatamente. Continua animado. A gente passou 2 anos virtuais. Sim. Ficamos aí tratando... Pegou virtualmente. muito isso, viu? Porque era tão gostoso. Agora, tem um lado bom. A gente criou uma rede mais potente e brasileira e lusófona. Hoje nós temos nas nossas redes um alcance de 1 milhão de pessoas por mês. É incrível, incrível. Então a gente tem uma audiência virtual a tal ponto que nós estamos dissociando o nosso desenvolvimento virtual da nossa programação presencial, porque a gente percebeu que o virtual ele vai ter que ter uma narrativa própria, uma independência própria. Tamanha a amplitude que se chegou. Que legal. A gente Cresceu bastante. cresceu muito, muito.
E tem um outro lado, né? A gente está conseguindo aprofundar melhor as questões, porque, bem ou mal, o presencial ele tem, pela própria característica do evento, né? A estrutura da palavra já diz, né? Ele é eventual, né? Ele não é processual. Claro que para nós que estamos lá todos os dias e convivendo com esses encontros processualmente, as nossas sinapses vão se configurando nesse lugar. Mas a pessoa que vai esporadicamente, ou porque a palestrante você conhece, ou porque não sei quem, quer dizer, o tema ele fica muito solto ainda, né? E a gente percebeu que no virtual, como a pessoa pode assistir a hora que quer, no momento que quer, etc., ele está tendo melhor feedback para nós. As pessoas estão nos dando melhores feedbacks à programação. Então a gente agora, para 2023, a plataforma ela cria uma nova característica, um novo desenho. Isso é interessante e é muito bom, porque assim, 2022 foi um ano de adaptações, né? Agora 2023, conta dos planos pra gente. Bom, a gente retoma então essa agenda presencial e potencializa a virtual. Isso é a estratégia. Muito bom. Né? Do ponto de vista de programação ligada à longevidade, que nós estamos nesse tema aqui, nós já temos uma exposição prevista, que obviamente não vou dar o spoiler, né? Vocês, por favor, acompanhem a programação nas mídias sociais, eu agradeço, compartilhem, etc. E nós tentamos criar, e estamos ainda estudando se vamos reimplantar a Universidade da Terceira Idade, né? E queremos, obviamente, retomar os parceiros, né, como o próprio Universo 50+, o Lab 60, os Maturi Job, todas essas organizações a retomarem as suas agendas dentro da casa. Isso já traz um público flutuante bastante potente, né? E queremos ter esse programa permanente. Eu acho que o Centro Cultural, a Universo Cultural, a gente resvala de não conseguir garantir uma programação permanente, continuada. Então, a gente achava muito importante tal da universidade ser uma das nossas diretrizes. Que legal. Muito bom. E, assim, as atividades culturais para essa idade, por exemplo, exposições, assim, o que vocês pensam? Essa parte musical que você falou também. Olha, tem uma exposição que está como exposição permanente já iniciada em 22 que ficará em 23, que eu considero uma exposição que não é restrita ao envelhecimento, mas é da mesma matriz, da mesma organização alemã, quando nós trouxemos o diálogo com o tempo. Não sei se você se lembra, que era uma experiência de como as questões ligadas ao envelhecimento. Essa organização, essa non-profit organization, ela nasceu sobre uma exposição sobre a cegueira, que se chama Diálogo no Escuro. E nós inauguramos a Unibis Cultural 7 anos atrás com essa exposição. E este ano nós reimplantamos ela e vamos tentar trazê-la de uma forma permanente para casa. Por quê? Um pouco com essa visão que eu estou lhe dizendo. Tem questões que nós achamos que precisam estar dentro de uma grade permanente, recorrente, né? E o tema do preconceito, nesse caso, a questão da deficiência visual, né? Ela é uma ponta do iceberg em cima de preconceitos. Ou seja, preconceito a gente tem que partir do princípio da nossa própria ignorância, né? E se a gente pode ter um espaço permanente para dizer das nossas ignorâncias, isso nos ajuda a pensar em outras ignorâncias que precisamos trazer para o nosso conhecimento. A luz do conhecimento se vem por esforço e vem por conhecimento. Então, essa exposição Diálogo no Escuro, de uma certa forma, ela emblematiza esse conceito, né, do que nós temos que vencer como sociedade, a nós nos pormos em situações de vulnerabilidade, a nos vermos em experiências das quais desconhecemos, né, a nos vermos no lugar do outro, com seus desafios de integração na sociedade, que é a questão do deficiente visual, né? É uma imersão que você fica 40 minutos percorrendo vários ambientes na escuridão, né? Sempre guiado e salvo dessa situação de desespero, né? Porque você não consegue sair de um supermercado, de vulnerabilidade, por um guia, que somente no final que ele se revela, ele como deficiente visual. Então você vai entender a vida dele no cotidiano, atravessando uma rua, fazendo compras num supermercado e qualquer outro tipo de atividade cotidiana, que para nós parece tão banal, né? Na verdade é o grande desafio dele
nessa sociedade contemporânea. Nossa, que fantástico. Muito bom. Nos muito diálogos bom. da longevidade, vocês também treinaram os monitores para recepção, exato. a pessoa 60 a mais, também foi muito legal. Foi. Só ali para mim já foi o grande desafio. Posso te falar? Porque aqueles monitores treinados, os senhores de 60, 70 a mais, já foi um aprendizado enorme. Eles se verem naquele lugar, essa reinvenção do papel deles. Eles foram empoderados naquele momento. Eu fui duas vezes muito na exposição. legal, E eles recebiam, eles queriam contar da história de vida Isso, deles e eles isso, mostravam fotos. Foi muito bacana. Mas não é verdade? A gente devia ter vários diálogos no tempo espalhado na cidade só para empoderar o pessoal dessa idade, só para eles serem monitores. Porque, gente, era de uma beleza, não era? Era uma beleza. A gente, como público, usufruía demais. Eu fiquei... Eles tinham um prazer, né, na hora de receber. E é isso. E é uma inversão, né? Essa... Você empoderar... Porque é um rompimento de paradigma. Porque você não vai numa exposição, né? Você nunca imagina um idoso, né, te recebendo e tão cheio de conteúdo para te dar, né? Pois é. E foi... agora você me fez... Nossa, me deu até saudades. Então, e a Unibis também me lembrou, porque assim, a Unibis é uma incubadora, né? Tudo nasceu ali. Maturi Jobs nasceu lá, Lab 60 a mais nasceu lá. Né? Foram aquelas ideias que o pessoal começa a se reunir, começa a conversar. Agora nós temos já 7 anos, dá para avaliar bem isso, né? Quanta coisa que nasceu lá, né? Pois é, então a gente tá... Eu te digo, olha, eu pessoalmente tenho muito prazer de ter tido essa oportunidade na minha carreira profissional, de ter sido convidado por uma organização tão séria, tão madura, tão sólida, né? Tão voltada aos reais princípios da sua missão, né? Porque o fato de ter me dado uma carta branca para eu poder idealizar, criar uma visão e trazer os sponsors para isso, né? Obviamente me deu muita autonomia, mas obviamente também me deu muito compromisso. Sim. Né? A traduzir uma organização centenária para esta visão propositiva à cultura, propositiva à formação de audiência, propositiva a novos pensamentos transversais à arte e cultura, é um desafio prazerosíssimo para nós que somos do setor, né? Nos subvertermos intelectualmente a nossa estrutura de pensamento, né? É muito bom. E é um ponto de encontro, né? É um ponto de encontro super agradável. Eu acho que isso é o mais Isso difícil, é parte da né? estratégia. Sim. Entendeu? Isso Deu eu devo certo. muito ao SESC. O SESC, naquele programa de longevidade, né? Eles sempre me orientaram nisso. Né? Sempre falavam, formação de hábito é frequência e é espaço. Então, o público, seja qual for, no caso longevo, ele precisa encontrar o seu espaço identificável. Sabe criança que você não pode mudar sofá? Nem a cor do sofá? Mais ou menos assim a lógica. Então, assim, você precisa dar para ele sempre aquele espaço, até ele se familiarizar. E uma coisa que a gente não pode esquecer, né, gente? A gente está no Brasil. 3% da população brasileira tem hábito de cultura em frequência em ambientes culturais. Quer dizer, nada. Eu, vocês. Esse aqui é o 3%. Acabou. E a localização é perfeita, porque você falava assim, vamos aonde? No Unibis. Então vamos. Porque se você sai do metrô, já entra, né? Isso então, por facilita isso, muito. Ida, que para você trazer esse novo público, esse público não habitué, né, essa familiaridade é essencial. Seja na logística, seja no ambiente, seja na sala, seja no acolhimento. Você pode reparar, as recepcionistas sempre eram as mesmas. Isso era intencional, não era casual. Porque interagiam super bem. Porque no fundo parecia mais uma, né, das amigas que estão lá. Mas não, eram recepcionistas que estavam ali olhando para essa programação, entendendo os seguranças. O treinamento que a gente faz com a turma da segurança, eu sempre brinco com os rapazes da segurança, vocês estão se divertindo aqui, fala a verdade. Porque, gente, eles aprendem um assunto novo todo dia. Pensa bem, para um cara que tinha no horizonte, no máximo, né, ser um segurança de uma agência bancária ou de uma family office, ele está podendo tratar de todos esses universos da contemporaneidade no dia a dia dele e, portanto, recebendo essas pessoas. Porque tem dia que é festival trans,
um monte de trans. Uhum. Né? No outro dia, nerds, um monte. Depois geek, depois longevos, depois PCD. Quer dizer, cada dia é uma parte da nossa sociedade que está ali e eles estão ali, cada dia tendo comportamentos de conduta e procedimentos, né, acolhidos a partir do público que eles têm que tratar. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Eu me lembro de um evento também que na saída tinha livros de arte na recepção. Então, assim, você já saía com aquele, né, enlevado assim pela arte, ainda tinha livro que você ia ganhar na porta. Que Nossa, bom, maravilhoso. Que bom, ainda que Eu você tenho tem esses livros. bons registros. Eu fico feliz, porque tudo foi pensado com essa atenção mesmo, e que bom que impactou, né, para as pessoas, porque o fundo, o objetivo era esse mesmo. Eu acho que o mais difícil é realmente transformar num ponto de encontro, num lugar que seja super agradável das pessoas irem, né? E assim, tem que ter um segredo nisso. Não é que nem um restaurante, assim, um restaurante lá do outro, um tá cheio, o outro não. Você fala por quê? Né? À toa não é, né? Hã? À toa com certeza não é, Exatamente. né? Porque não é só o ir a primeira vez, você tem que cativá-lo para querer voltar em outras programações, em Ficar outras com vontade de voltar. E Você conseguiu bem. e tem uma vantagem lá, que como ele é uma unidade, é um lugar, né? Você acaba ficando com um sentimento de pertencimento muito fácil, sabe? A gente não personifica no Bruno o ambiente. Tanto que eu sempre oriento muito a área da programação, né? Que a cada eixo temático, nós trabalhamos com 30 áreas de conhecimento, né? A gente tem que empoderar os protagonistas. Então, porque naquele dia, ele é o dono da casa, ele que tem a chave de abrir e fechar. Eu não sou eu. Eu, na verdade, tô lá em cima, no quarto andar, não faço nem ideia do que possa estar eventualmente acontecendo lá embaixo. Mas o cara que está ali embaixo, protagonizando, ele é o dono efetivo daquele momento. Ele que está recebendo as pessoas, ele que está falando com as pessoas, ele recebe pela instituição. Sim. Né? E eu acho que essa subversão também de hierarquias dentro das estruturas ajudam muito esses líderes da sociedade civil se empoderarem ao espaço. Tanto que é como você está falando, é o meu espaço, eu não sei o quê. Não, é mesmo, eu não estou tirando a razão de você ter esse sentimento, porque a estratégia é essa. Então, que bom que você realmente consegue trazer dessa forma para você esse espaço, porque no fundo é mostrar a potência da nossa cidade, é mostrar a nossa diversidade, né, criativa e inovadora e potente do pensamento. E acho que nesse sentido, sim, estou bastante feliz com os resultados. E eu queria salientar também a comunicação, né? Com o Covid, sem Covid, com presencial, sem presencial, a gente recebe no e-mail a programação toda direitinho. Então você está sempre sabendo o que está acontecendo. Que bom. Isso acontece regularmente. Você não fica alheio. Que bom. Né? E é uma regularidade bem interessante, porque, por exemplo, essa fase toda de Covid, eu fiquei sabendo tudo o que acontecia lá. Olha, que legal. Que legal. E continua também, né? Continua. Semana passada, inclusive, eu recebi. Nós diminuímos bem, assim, tanto do ponto de vista de infraestrutura, quanto de grade de programação. Nós fazíamos até 2019 2.000 eventos por ano. Este ano nós vamos conseguir realizar 450 eventos. Diminuiu bastante. Diminuiu bastante, quase mais de um quarto. Né? Onde a gente conseguiu, claro, todos esses conceitos de atendimento, de pensamento da grade de programação, os da cursos. Comunicação, está tudo igual, né? Materializado em menor quantidade. Onde eu acho que isso pode resvalar um pouco na percepção, né, do público que estava habituado aí, né, de que nós eventualmente possamos estar perdendo potências, né? Então, você ia naquele dia às 8 horas da manhã, você saía de lá às 8 horas da noite, porque realmente o calendário tinha 7 eventos por dia. Era assim, eram 7,2 eventos por dia. Então, claro, Todos os dias da semana. Né? Todos os dias da semana. Então, evidente que para quem tinha esta visão, dessa estrutura, pode ser que chegue lá e estranhe. Fala assim, ué, mas só tem o meu evento hoje? Né? Sim, só tem o seu evento hoje. Tem as exposições permanentes, sempre são 2, pelo menos, né? Mas aquele frenesi de todos os andares, com uma tribo,
né? Então, movimento negro no 5º, movimento índio no 3º, movimento judaico no 2º, sabe? Estava lá, longevidade no hall, né? Então, esse tipo de situação não vamos mais fazer, né? A gente vai fazer menos. Então, essas são as mudanças estruturais, mas que não perde a vocação, não perde a visão estratégica dela. Perfeito, e a gente nem percebe, né? Que bom, que bom, fico feliz. Bem, né? Fico feliz. Mas podemos retomar, né? Podemos retomar um monte de Temos que atividade retomar, também, né? porque é um espaço da sociedade civil. Então, se esses movimentos e organizações não retomam, o nosso papel como hub, ele se perde. A gente só é um hub empoderado porque a sociedade civil entendeu como um hub. Né? Então, a gente também tem muito claro o nosso papel. E isso que faz a gente ser bastante distinguido de outros espaços, né? Porque a gente é um hub, e um hub não se protagoniza, né? Se protagoniza no seu papel de articulador. Mas o espaço também é muito bem distribuído, né? Você falou da deficiência visual, todos os elevadores, em todo lugar, um deficiente físico ele consegue saber onde ele está, né? Claro. E os espaços de convivência são muito agradáveis também, né? Tudo também maravilhoso, né? Decoração da Marina Linhares, decoração do Felipe Crescente, quer dizer, também a turma é bastante generosa, tudo pro bônus, fazendo essas doações para nós, né? São pessoas que têm um compromisso com a relação com a sociedade também. Então a gente bate na porta de pessoas que a gente sabe que o coração é grande. Perfeito. Bruno, passa as mídias sociais para o pessoal acompanhar e como é que o pessoal se inscreve na newsletter também? Então, www.nibscultural.org.br, e aí você vai ter isso tanto no Facebook, quanto no Instagram, no Twitter, no próprio LinkedIn, e temos sazonalmente no podcast. Mas a novidade é que no site, o ano que vem você vai ter uma janela especificamente para diálogos e para reflexões. Então, nós vamos ter como se fosse uma revista eletrônica dentro dessas 30 áreas do conhecimento, e que são escritas e debatidas nessas comunidades. Então, essas 1.500 organizações que trabalham conosco, né, elas vão ter seu espaço agora de reflexão coletiva. Muito bom. E as suas mídias para o pessoal te acompanhar? Do Bruno? Eu não uso mídia social, você acredita? Não. Não, porque eu sou a pessoa física, eu adoro minha vida privada. Adoro. Então eu uso minhas mídias sociais um pouco para propagar pensamentos e conhecimentos gerais. Como eu tenho muita agenda corporativa, tenho 4 agendas corporativas, então, por exemplo, no Facebook você vai ver às vezes alguns links sobre o turismo de Portugal, sobre a agenda da economia criativa de Portugal, ou sobre a questão do envelhecimento saudável, mas nunca nenhuma referência ao Bruno. O Bruno nunca aparece nas minhas mídias sociais. E eu devo te dizer o seguinte, provavelmente no processo em que eu estou, essas mídias sociais, inclusive, eu venho a desativá-las, porque dá trabalho mantê-las, dá muito trabalho. Me exige um tempo pessoal, porque são pessoais, né? De alimentação, enfim, de interação, porque as pessoas perguntam. Quer dizer, então eu fico ali um pouco embaixador de um monte de temas, dos quais eu vou começar a me desligar um pouquinho. Bom, tudo bem, mas a gente já tem o Nibs, né? Essa com certeza, e ela continuará extremamente potente mesmo quando já eu não esteja por lá. Muito bom. Obrigada, Bruno, pela tua presença. Obrigado vocês, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Obrigada, Fabi, pela parceria na bancada. Obrigada novamente, foi um prazer. E o Universo 50 e muito mais fica por aqui, mas semana que vem tem mais assunto importante para você.